Bom dia, 7h04. Estamos aqui mais uma vez no Café com Letícia para falarmos sobre os enunciados do Conselho de Justiça Federal aplicáveis ao registro de imóveis. Hoje nós vamos, creio eu, terminar os enunciados a respeito do registro de imóveis, os enunciados do Conselho de Justiça Federal sobre o registro de imóveis, ou pelo menos que tenham alguma aplicação no registro de imóveis, podem até não ser específicos, como alguns que nós já trabalhamos, mas que a gente que tem alguma relação com o RI. Nós já falamos, pessoal, só para vocês terem ideia, estou aqui colando, tá? Nós já falamos sobre os enunciados 13 e 19, que tratam das certidões. Nós já falamos sobre os enunciados 25, 32 e 33, que falam sobre a uso campeão extrajudicial. Já falamos sobre a alienação fiduciária, enunciado de número 15. Nós já falamos sobre a cisão, sobre a cindibilidade, lá do enunciado 28. Já falamos a respeito das garantias no registro imobiliário, no enunciado 35. Já falamos sobre despesas na arrematação, carta de arrematação. Trouxemos um especialista em arrematação para falar aqui com vocês. Falamos sobre gratuidade na utilização da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens e Direitos, a CENIB. Falamos sobre cessão de direitos hereditários e alienação de bem individualizado, lá do enunciado 34. Falamos sobre as cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade e inalienabilidade, enunciado 27. Vocês sabem que essa hora da manhã eu não estou 100% ainda, né, pessoal? Falamos sobre a locação build to suit, do enunciado 29. Falamos sobre condomínio urbano simples, do enunciado de número 26, direito real de superfície, do enunciado 18. Falamos sobre incorporação imobiliária, sobre instituição de condomínio. E, na última quarta-feira, nós estávamos programados para falarmos sobre retificação diária, horário de funcionamento e averbação saneadora. Falamos apenas sobre a retificação diária, o que não é problema nenhum, tá? Retificação diária é um assunto extremamente complicado, não é um assunto simples, não é mesmo. Então, nós ficamos a live anterior todinha falando dela, e tudo que a gente falou da retificação diária, pessoal, vale perfeitamente para a extremação. Porque eu costumo dizer o seguinte, a extremação, ela tem dentro dela uma retificação diária embutida. Você retifica a área e, pelo amor de Deus, tá, gente? Entre aspas, isso aqui. Tecnicamente está errado, é só para tentar tornar mais fácil esse conteúdo. Tecnicamente não, mas para explicar de uma forma mais fácil, dentro da extremação, nós temos ali embutida uma retificação diária da fração ideal. Não é permitido fazer retificação diária da fração ideal. Falar, olha, o Joãozinho tem uma fração diária de 20% e os caracteres dela, as medidas dela são essas. Isso eu não posso. Na mesma matrícula. Eu posso se eu tirar da matrícula. Né? Por quê? Porque se eu faço isso dentro da matrícula, eu estou admitindo que dentro daquela matrícula existe um condomínio irregular. E esse não é um ponto que possa caminhar para a matrícula. Essa é uma questão fática. Que nós, inclusive, no cartório, nós devemos trabalhar para evitar, nunca para manter. Então, nós não poderíamos fazer. Por isso que a gente faz a extremação. A gente identifica aquela área e tira ela da matrícula original, abrindo uma matrícula para ela. Então, tudo que a gente falou sobre retificação diária na semana passada se aplica à extremação também, a essa retificação diária de fração ideal, que está embutida dentro da extremação. Ok, pessoal? Hoje, os enunciados que estão ao nosso cargo são enunciados bem mais tranquilos,
nós não vamos ter aí tantas dificuldades igual nós tivemos com o enunciado da semana passada, com esse enunciado sobre a retificação diária. Deixa eu só entrar aqui. Vamos lá, enunciado de número 20, pessoal. Já indo direto aqui. E antes da gente começar, gente, tô com essa camiseta aqui, quem não registra não é dono. Essa é uma camiseta, é um projeto social, Cartórios de Luz, que uma amiga minha, Graziela Guerra, lá de Jaboatão dos Guararapes, me chamou a atenção para esse projeto. Sensacional. Então, quem compra essas camisetas aqui está ajudando um projeto social patrocinado pelos cartórios lá de Pernambuco. Eu comprei para fazer de uniforme meu aqui no cartório. E então, hoje é o primeiro dia que eu venho aqui com vocês com essa camiseta. Então, só trazendo para vocês. Primeiro, é uma camiseta muito bonita. Camiseta preta você nunca erra, né, gente? Tem essa mensagem. Aqui eu coloquei a logo do RISF, do cartório, Registro de Imóveis de Senador Firmino. Né? Aqui atrás tem a logo do Cartório de Luz. E é um projeto social muito bacana dos colegas lá do belíssimo estado de Pernambuco. Ok? Tô vendo aqui, ó, o Arivaldo. Na extremação, só cabe em condomínio regular? Não, Arivaldo, é exatamente o contrário. A extremação é só em condomínio irregular. É necessário que exista a posse, é necessário que exista o condomínio, ou seja, mais de uma pessoa proprietária daquele imóvel. Isso é o condomínio, sem qualquer adjetivação. E, além disso, é necessário que cada um dos condôminos exerça sua posse sobre uma área localizada, que é o que a gente chama de condomínio pró-diviso ou condomínio irregular, tá? E vamos lá, Família Moraes, Anderline, a extremação é possível quando só há o contrato de compra e venda de imóvel urbano. Vamos lá, então aqui, Moraes, vamos lá, a extremação é possível. Vamos lá, primeiro, o que é a extremação? Se a extremação ela vai ser possível para imóvel urbano, você tem que olhar as normas locais, tá? E assim, pessoal, hoje o nosso tema não é extremação, a gente pode fazer uma live sobre ela, mas eu só trouxe por conta da semana passada. Então, para ver se pode para o imóvel urbano, você vai ter que olhar as normas aí do seu estado, tá? Por exemplo, no Rio Grande do Sul, onde a extremação começou, ela começou para imóveis rurais, depois se admitiu para imóveis urbanos. Aqui em Minas, nós admitimos para imóveis rurais e urbanos. E existem alguns estados, como o belíssimo estado de Goiás, que admitem apenas para imóveis rurais. Entendo que a legislação goiana deva ser alterada, mas enquanto ela for assim, você não vai poder fazer a extremação para imóveis urbanos. E aqui em Minas nós temos a possibilidade prevista no Código de Normas de você registrar concomitantemente a escritura pública de compra e venda ou eventualmente o contrato particular de compra e venda, se o valor do imóvel for inferior a 30 salários mínimos, e a extremação. Então, não tem problema nenhum, tá? Aí você tem que ver o seguinte, a pessoa, o comprador, né, ele está formalizando esse negócio agora, mas ele já tem o prazo necessário para proceder à extremação? Sim, beleza, então não tem problema nenhum, manda bala e bola para frente, tá? Ou não, ele não tem esse prazo. Mas e o vendedor? Tinha esse prazo? Ou se eu somar o tempo de posse localizada do vendedor com o do comprador, dá o prazo aqui em Minas 5 anos? Dá. Beleza, soma as posses dos dois e pode fazer. Acho que é Gucci, né? Essa é uma frase para... Não é nada contra o Notas, não. E não é nada contra o Notas. Aliás, a gente tem um bom relacionamento com os Notas aqui da região hoje.
graças a Deus. E tem também para as outras especialidades, tá? Não é só o RI que tem, não. Por exemplo, eu comprei uma do protesto, pedi para fazer uma do protesto. Fui tabelião de protesto mais de 7 anos, tenho um carinho enorme pela profissão. E então pedi para fazer uma do protesto, mas ninguém nega a importância do cartório de notas e todas as suas atribuições, tá? Bom, pessoal, vamos então para o enunciado de número 20, tá? E, pessoal, de novo, se vocês quiserem, se tem algum enunciado aí que nós não tratamos, que você queira ver tratado aqui, manda, pode ser aqui ou pode mandar depois, que a gente verifica aí a possibilidade. Ok? Enunciado de número 20, pessoal. Em regra, os serviços no registro de imóveis podem ser praticados e selados em qualquer dia e horário, respeitadas as normas para a prática de intimações, sendo a sanção de nulidade de atos fora das horas e dias regulamentares, a que se refere o artigo 9º, caput da Lei 6.015, aplicável ao serviço de protocolo de títulos e sua respectiva lavratura, ok? Então, o que acontece aqui, pessoal? O cartório tem um horário de atendimento. Cada estado, esse horário é diferenciado, as normas são estaduais, ok. Aqui em Minas, por exemplo, em regra, os cartórios funcionam de 9 a meio-dia e de 1 às 5. A gente tem um horário de almoço que, para cartórios menores, ele acaba sendo extremamente necessário. Cartórios maiores, eu realmente não vejo a necessidade de se fazer. Você consegue ali, com os funcionários, você faz um revezamento de horário de almoço e você consegue manter o atendimento. Muito comum nas grandes cidades você fazer isso. Mas realmente nas cidades pequenas é difícil de você fazer, de você ter esse tipo de... essa possibilidade por conta do número menor de funcionários e mesmo dificuldades locais. Então, 9 a meio-dia, 1 às 5 é um horário padrão aqui no estado de Minas Gerais. Sexta-feira passada eu precisei ir ao Rio de Janeiro fazer algumas coisas. Uma delas foi uma questão de cartório, e lá, por exemplo, os cartórios de protesto, que foram os que eu precisei, eles abrem às 10 horas da manhã. Ok, tranquilo, né? E aliás, fui muito bem atendido nos 4 cartórios de protesto lá do Rio. Obrigado ao pessoal que me deram uma mão muito grande mesmo. Beleza, então vamos lá, temos o nosso horário de atendimento. Quer dizer que eu não posso, eu registrador, a minha substituta, os meus escreventes autorizados, eles não podem praticar atos fora desses horários? De jeito nenhum. Não foi isso de forma alguma que foi colocado aqui, não é essa a intenção da lei. A questão é, principalmente no registro de imóveis, onde nós temos um ato de extrema importância, que é o protocolo. Pode parecer um ato bobo, mas ele tem uma relevância gigantesca. É para evitar que nós façamos protocolos fora desses horários de atendimento. Este é o ponto. Então, e eventualmente você vai fazer um protocolo às 5h05, às 5h10, eventualmente eu vou. Não, mas professor, mas tá fora ali. Veja, a pessoa ela entra no cartório dentro do horário de atendimento. Se ela entrou às 4h59, demora um tempinho ali até você, né, dar o boa tarde para a pessoa, pegar a documentação, colocar no sistema. É claro que não é isso que está aqui. A questão é não permitir que esse protocolo seja feito às 6 horas da tarde, às 7 horas da noite, às 10 horas da noite, etc. E por quê? Porque o protocolo, ele é um ato extremamente relevante
no momento em que o protocolo estabelece a prioridade. O que é isso? Vamos imaginar, tá, gente, que a Benildes, perdão, e a Giovana, o 8 horas da manhã, Débora, não entendi. Vamos imaginar que a Débora, lá de Pará de Minas, ela tem um imóvel e ela vendeu este imóvel. Ela fez 2 escrituras públicas vendendo este imóvel. Uma escritura pública em que ela vendeu para Benildes e na outra ela vendeu para Giovana. O mesmo imóvel, tá? E essas escrituras foram lavradas em cartórios diferentes, etc, tal, para não ter perigo daquela coisa assim, poxa, eu já vi isso aqui e tal. Não, foram cartórios diferentes, então não tem como um cartório saber que aquela escritura, né, que aquele imóvel já foi transacionado com outra pessoa. Quem tem prioridade na hora da aquisição desse bem? Quem registrar primeiro? Quem protocolar primeiro? Então, por exemplo, a Benildes fez a escritura ontem, a Giovana fez a escritura hoje, vamos imaginar. Só que a Giovana é mais ativa, é mais proativa e ela já pega essa escritura e já leva automaticamente para o cartório de registro de imóveis. Já faz o protocolo eletrônico, inclusive. Beleza? Aí, 10 minutos depois, chega a Benildes com a escritura dela lá no cartório. O que o cartório vai falar para a Benildes? Falou, Benildes, infelizmente já tem um título contraditório com o seu aqui. A Giovana já apresentou uma escritura na qual ela compra da Débora esse mesmo imóvel. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos suspender, deixar suspenso o seu pedido aqui. Se o registro da Giovana for feito, lamento muito, você perdeu, você vai resolver isso lá em perdas e danos. Aqui no cartório, infelizmente, você não vai conseguir resolver nada. Tá? Mas se, vamos imaginar que o título da Giovana deu pendência, a Giovana não cumpriu essas pendências no prazo, perdeu o protocolo, venceu o protocolo da Giovana, aí eu posso analisar o título da Benildes. Tá? E aí você deve estar se perguntando, mas e se houve a exigência? A Giovana requereu suscitação de dúvida e o registrador fez a suscitação de dúvida e encaminhou para o juiz competente. Enquanto estiver pendente esta suscitação de dúvida, eu não vou poder analisar o pedido da Benildes, ok? Então, vejam vocês a importância do protocolo. E é por isso que não dá para a gente ficar praticando protocolo fora de horário. Agora, a partir do momento que o título entrou, tem algum problema eu fazer o registro desse título às 5h30 da tarde, às 6 horas da noite, 6h30? Isso acontece direto. Né? Até para dar vazão ao serviço que a gente tem aqui no cartório, isso acontece com frequência. Não tem como a gente não fazer isso. Aqui no cartório, por exemplo, o horário de atendimento é de 9 a meio-dia e de 1 às 5, ok? Mas as minhas funcionárias entram às 8, saem às 15 para 6. Exatamente para fazer, nesses horários, a gente faz aqueles serviços em que a gente não precisa ter exatamente ali o atendimento ao público. A gente fica focado naquelas questões. Então, por exemplo, aqui eu tenho muita digitação de matrícula para fazer. É algo extremamente necessário para a gente. Ainda a gente não tem todas as matrículas digitadas, todas as matrículas inseridas no sistema. Nós não temos.
Então, e isso atrapalha a gente na hora de expedir as certidões, tá? Porque eu só expresso a certidão hoje depois que eu já cadastrei essa matrícula toda no sistema para não ter nenhum problema com a CENIP, né? Então, só perdeu o acesso. Por favor, pedindo para verificar o caso aqui de um aluno que está falando que não está conseguindo acessar. Estou pedindo aqui para o nosso suporte. Então, assim, é extremamente comum que a gente pratique esses atos. Eu estava falando das certidões. Eu só emito a certidão hoje depois que eu cadastro todas as partes que estão ali naquela matrícula. Por quê? Exatamente por conta da CENIP. Na hora que eu cadastro a parte no meu sistema, o meu sistema automaticamente ele já consulta a CENIP e fala assim, olha, não tem nada nesse CPF, não tem nada nesse CNPJ, ou esse CNPJ, esse CPF aqui está com uma disponibilidade lá na CENIP. E se tem, eu já faço mencionar isso lá na matrícula, tá? Uma vez eu emiti uma certidão só pela cópia reprográfica da matrícula, sem fazer essa inserção dos nomes, e aí quando a pessoa foi fazer a escritura lá no Notas, eles perceberam que estava com essa indisponibilidade na CENIP, e a partir desse momento eu alterei a sistemática de emissão das certidões aqui no cartório. Eu só emito a certidão depois de ter cadastrado toda a matrícula no sistema, no meu sistema de operação de gerenciamento aqui do cartório. Ok? Então, esse enunciado aqui, novamente, é um enunciado bastante simples, não tem muito segredo, né? E temos um serviço que tem horário específico para ser realizado, o serviço de intimações. Se nós pegarmos lá a legislação do registro de títulos e documentos, você tem um horário que você pode realizar essas intimações. Então, esses deverão ser observados também. Estou aqui com uma pergunta creio que seja Andresa Rayane, em relação ao protocolo, como funciona? Se eu dou entrada em um documento hoje, tenho pendências e passo do prazo, esse protocolo fica sem efeito? Tendo em vista que já tiveram outros protocolos. O que acontece, Andresa? Vamos lá. Hoje, com a alteração feita na Lei 6.015 pela Lei 14.382, o protocolo ele tem um prazo de validade de 20 dias úteis. Sendo que o cartório tem um prazo, em regra, de 10 dias úteis para fazer a qualificação, em alguns casos 5 dias úteis, tá? Uma escritura que seja só compra e venda, por exemplo, 5 dias úteis para o cartório fazer a qualificação. E então, no mínimo, você, usuário do serviço, vai ter 10 dias úteis para correr atrás ali daquelas pendências, daquelas exigências que eventualmente forem feitas pelo cartório. Se passar desse prazo e não houver nenhum motivo de prorrogação do protocolo, sim, esse protocolo ele é cancelado, só o valor do protocolo é, entre aspas, perdido, tá? Se você já pagou o valor do serviço, esse valor tem que ser devolvido para você, do serviço, exceto o valor específico do protocolo. Aqui em Minas o protocolo está a R$55, R$56, alguma coisa por aí, tá? E quando você for apresentar a documentação, você vai ter que pagar esse protocolo novamente. E o pior não é pagar o protocolo novamente. O pior é que, enquanto você... a partir do momento que você perde a validade do protocolo e até você fazer o outro protocolo, você não está protegida pela prioridade que o protocolo te dá. Esse é o grande problema. Então, eu já tive casos, você falou aqui que já houve outros protocolos, né? Existem situações que perduram de forma muito duradoura no tempo.
Eu já tive títulos que foram apresentados aqui no cartório 4, 5, 6 vezes. Mas você vai lá, você faz a exigência. Olha, preciso dos documentos 1, 2, 3, 4, 5. A pessoa perde o prazo, depois protocola novamente apresentando só o documento 1. Eu vou dar a exigência falando, olha, eu continuo precisando dos documentos 2, 3, 4 e 5. Né? E assim sucessivamente. E muitas vezes o que acontece? Às vezes acontece, eu preciso da apresentação do documento X. Aí quando eu vou analisar esse documento X, eu vejo que tem uma irregularidade nesse documento X. Então eu vejo que essa pendência também precisa ser sanada. Então existem essas duas situações. Tá? Então o protocolo ele é uma garantia para o usuário do serviço. Ele dá para o usuário do serviço a garantia da prioridade, e essa garantia ela é muito grande, tanto que se você pede uma certidão de uma matrícula e existe um protocolo aberto sobre essa matrícula, lá na matrícula na certidão, vai constar a informação. Olha, existe um protocolo em aberto. Porque, vamos imaginar, a matrícula está lá em nome da Elis. A Elis fez uma escritura e vendeu para o Rodrigo Caetano. E agora o Roberto Silva está olhando para comprar. Por quê? Porque ele está olhando com a Elis está querendo. Aquela mesma coisa que eu falei que a Débora fez de vender para duas pessoas, agora é a Elis que está querendo fazer aqui. Se o Rodrigo Carvalhar, Rodrigo Caetano, já protocolou a escritura lá no cartório de registro de imóveis, a certidão do RI vai falar, olha, tem um título em aberto. Aí, eu já esqueci aqui, acho que o Roberto Silva, vai virar para ele e falar, o que é esse título em aberto aqui? Às vezes pode não ser nada, tá, gente? Pode ser, por exemplo, uma retificação de área, que não está alterando a propriedade, ok? Mas pode ser uma escritura de compra e venda. Pode ser, por exemplo, uma hipoteca, uma alienação fiduciária, que está sendo registrada naquela matrícula. Então, é importante que se saiba o que está acontecendo ali na matrícula. Ok? Alguma dúvida sobre esse enunciado, pessoal? Enunciado muito simples, muito tranquilo, não nos traz aí grandes dificuldades. Trouxemos aqui praticamente para a gente terminar com chave de ouro, com bastante tranquilidade aqui essas nossas lives sobre os enunciados. Aqui a Débora, o protocolo somente poderá ser feito no horário de atendimento do CRI. Entendo que sim, Débora, tá? Tanto que, por exemplo, quando o protocolo vem pela central, a gente deve fazer no dia seguinte com prioridade, né? Antes dos que vão entrar naquele dia. Não dá para 7 horas da noite eu ir lá no cartório, baixar os protocolos que vêm pelas centrais e fazer. Tá? Agora, eventualmente, o cliente entrou no cartório 4h59, você vai fazer o protocolo ali 5h05, 5h10, aquele pessoal que já entrou no cartório até às 5 horas, eles devem ser atendidos, então eventualmente você vai passar um pouco ali do horário. Não vejo como se fazer um protocolo às 8h59, antes do horário de atendimento do cartório, ok? Sempre depois. Maravilha, pessoal. Beleza. Então, continuemos aqui. Enunciado de número 23. É lícito, é permitido ao oficial do registro de imóveis promover de ofício a chamada averbação saneadora, com o escopo de aclarar os direitos vigentes em determinada matrícula. O que é essa averbação saneadora aqui, pessoal? Vamos lá. Esses dias eu tive um caso desses aqui. Antes de mim foi feita uma retificação de área. Eram 5 proprietários na matrícula. Foi feita uma retificação de área. Esse imóvel ele era seccionado por uma via pública, por uma estrada. Então foi necessário abrir 2 matrículas. E
Quando abriu esta nova matrícula, colocou-se como proprietário apenas um daqueles 5 proprietários anteriores. Ou seja, o cartório cometeu um erro ali, né? Na hora de abrir esta matrícula. E aí, um dos 4, entre aspas, preteridos, foi lá no cartório essa semana e falou, mas ó, eu sou proprietário, mas minha área não está aqui, essa matrícula está encerrada. Como que é isso? Aí eu fui olhar, peguei documentação, etc. Verifiquei ali que havia um equívoco do cartório e nós já estamos fazendo uma verbação para dizer que os proprietários da matrícula, que essas matrículas, né, as 2 matrículas que foram abertas, essas matrículas que foram abertas não pertencem apenas ao Joãozinho, que é aquele que consta lá na matrícula, mas sim pertence ao João, a Maria, ao José, ao Joaquim e a Sara, cada um com X% colocando o percentual de cada um. Por quê? Porque se eu não colocar o percentual de cada um, presume-se que cada um tem 20%, que as cotas são iguais. Como aqui são 5, seria 20%. Se são 2 pessoas e eu não falo nada, presume-se que cada um tem 50%. Ok? Maravilha. Então, eu posso, de ofício, tá? Fazer uma verbação saneadora lá na matrícula? Perfeitamente possível. Essa aqui não é exatamente saneadora, né? Essa aqui, na verdade, é uma retificação, essa aqui que eu comentei com vocês. Mas, por exemplo, eu já tive uma matrícula aqui no cartório que eu fiz uma verbação só para dizer quem era dono do quê. Era uma matrícula gigantesca, tinha várias extremações nessa matrícula. Antigamente não fazia, só tirava da matrícula. Mas tá, vamos imaginar que foram extremações. Então a área da matrícula já não era mais a mesma. Os proprietários ali tinham tido uma série de vendas parciais, uma bagunça. Então, eu fiz uma verbação só para dizer, olha, a presente matrícula possui formalmente tantos hectares e a propriedade é distribuída da seguinte forma. Joãozinho 10%, Mariazinha 5%, pá. Só para sanear aquela matrícula, para facilitar o entendimento daquela matrícula. A grande maioria das matrículas ela é pequena. Então a sua visualização é muito fácil, é muito tranquila, a partir do momento que a gente tem aí um mínimo de experiência com essas matrículas, tá? Agora, você tem algumas matrículas, pessoal, que são extremamente complicadas de se analisar. Eu tenho matrícula aqui no cartório, por exemplo, na qual foi feito o loteamento em fração ideal e que depois foi cancelado judicialmente, graças ao bom Deus, né? E ao juiz da comarca também. Então, assim, tem horas. Ontem, por exemplo, teve um cliente que reclamou comigo que eu não atendi ele na hora que ele queria. Mas eu estava analisando uma matrícula que demorou 2 horas para eu conseguir. Coloquei a matrícula na minha frente e falei, agora eu vou entender essa matrícula aqui. Coloco a matrícula aqui do meu lado esquerdo, coloco um rascunho aqui do lado direito e eu vou anotando tudo o que aconteceu ali naquela matrícula. Sugiro que vocês façam dessa forma também quando forem analisar uma matrícula um pouco mais complexa, tá? Porque você vai vendo quem vendeu o que, como, quando, para quem e vai deixando isso tudo anotado ali para entender essa matrícula. Por vezes, pessoal, a leitura de uma matrícula é algo extremamente complicado. Aqui no cartório, só para vocês terem uma ideia, eu tenho uma resma de papel A3, que é o dobro desse papel A4, né? Tem algumas matrículas que só no A3 que eu consigo fazer a análise delas. Só para vocês entenderem o tamanho da complexidade, da bagunça que são algumas dessas matrículas. Eu tenho matrícula com mais de 300 atos aqui no cartório.
tá? Então, na hora que você vai tentar entender uma matrícula dessa, tem que ter muita paciência, tem que ter muita calma e você tem que chegar no cartório e falar, agora eu vou fazer isso aqui, já vou começar por isso para não ter nenhum outro tipo de problema. Eu tô com o inventário lá no cartório para fazer, tá com a minha substituta. Esse inventário, olha, deu pano para manga. Só para vocês terem uma ideia, a gente precisou. Eu tentei ver esse inventário lá em Belo Horizonte, não consegui. Aí o advogado foi, pegou, deu carga, trouxe para mim, eu verifiquei o que eu precisava verificar. Esse inventário ele foi protocolado aqui umas 3 ou 4 vezes. A gente precisou fazer notificação de confrontante, porque ia precisar fazer retificação de área, são 4 imóveis. Foi um inventário que é um parto, e assim, a documentação dele dá meio palmo meu, fácil. Aí eu estava comentando com a minha substituta, no dia que for pegar esse aqui, vai ter que pegar com calma, com tranquilidade, porque tem que chegar e pegar. Vai ficar o dia inteiro fazendo um serviço. Não tem muito como fugir, tá? E foram matrículas de análise bastante complicada também. Por vezes, gente, uma averbação saneadora, ela aclara tudo lá na matrícula, deixa tudo muito mais simples para a gente resolver, para a gente entender aquela matrícula. Então isso é uma averbação saneadora e perfeitamente possível que o oficial do registro de imóveis, percebendo a necessidade, vá lá e faça. Ok? Era isso, pessoal, que a gente tinha, então vou dar uma passada nas dúvidas aqui agora e vamos falando. Tem algum enunciado que você quer ver aqui conosco e que a gente não falou? Coloca aqui nos comentários. Vamos lá, Vicente João Batista. Quando existem 2 protocolos, averbação de formal de partilha e certidão imobiliária, que exige a mesma certidão do imóvel, quando o prazo do protocolo vence, eu sou obrigado a atualizar a certidão? Vamos lá, Vicente. Primeiro, a prioridade é só quando você faz o protocolo de um título. Quando você requer uma certidão, não existe prioridade. Tanto que no sistema que a gente usa no cartório, você tem o protocolo de título e o protocolo de certidão. No momento que você faz o protocolo de uma certidão, que você requer uma certidão, não há prioridade nenhuma. Quando você faz um protocolo de um título, de uma compra e venda, por exemplo, ali sim, a gente faz esse ato no protocolo e gera a prioridade. E veja, não há necessidade de você atualizar a certidão. Vamos imaginar que existe um título lá que seja uma retificação diária, né? Cancelamento de uma hipoteca, por exemplo, e você está comprando. Não existe contrariedade entre esses títulos, tá? Porque a prioridade ela só existe quando você tem títulos contraditórios. Se não existem títulos contraditórios, não há que se falar em prioridade. Então vamos imaginar um condomínio regular, pró-indiviso. O condômino A está vendendo a parte dele para o X e o condômino B está vendendo a parte dele para o Y. Na mesma matrícula, cada um tem 20%, por exemplo. Algum problema com esses títulos andarem em paralelo no cartório? Absolutamente nenhum, apesar de eles dizerem respeito à mesma matrícula. Ok? Então, temos esse ponto. Só títulos contraditórios vão levar à prioridade. E certidão, a emissão de uma certidão, ela não é levada para o protocolo. O que acontece é, se existe um protocolo de título aberto naquela matrícula, essa informação consta na certidão, ok? Não é necessário atualizar esta certidão. A APF está perguntando, esse enunciado é de onde? Conselho da Justiça Federal, a primeira jornada de direito notarial e registral. Vamos dar uma olhada aqui. Doutor Beto Ribeiro, está falando que está sem áudio. Dá uma olhada aí, porque parece que o pessoal está
é, parece que o pessoal tá tranquilo. A Débora colocou aqui, apurar o comum. Nossa, direto, né? Sai uma área, por exemplo, a matrícula tem 90 hectares, aí o Joãozinho tira os 20 hectares que ele tem. Então você faz uma verbação falando que essa matrícula, né, não é uma retificação diária, né, Débora, de forma alguma, mas que o remanescente nessa matrícula são 70 hectares e a partir dali os cálculos eventuais são feitos sobre este valor. Pessoal aqui, vamos lá, cartório de Joaquim Felício, está sempre com a gente aqui também. Para a lavratura de escritura, ainda há obrigatoriedade das certidões negativas, além da de inteiro teor? Essa é uma questão extremamente interessante, tá? Por quê? A Lei 14.382, ela diz de forma muito clara que a certidão de inteiro teor ela é suficiente para comprovar os ônus e ações reais e pessoais reipersecutórias. Ok. Agora, também aquela lei que fala sobre os requisitos da escritura, não me recordo, acho que é 7433, se não me engano, mas eu posso estar errando o número dela aqui agora, ela também traz a necessidade de se atestar, né, de se certificar a inexistência desses ônus. Então, conversando com alguns outros colegas oficiais, e já fiz isso aqui na matrícula com os colegas tabeliães de notas, com quem a gente tem um relacionamento muito bom, tá? O Gucci lá no começo falando sobre a frase. A questão é a seguinte: se for pedida apenas uma certidão de inteiro teor, é necessário que conste da escritura pública essa informação sobre a existência ou não de ônus de ações reais e pessoais reipersecutórias. Então, respondendo sua pergunta de forma direta, para a lavratura de escritura ainda há obrigatoriedade das certidões negativas? Não. Agora, é só isso? Acabou? Não. É necessário que o tabelião de notas faça constar no corpo da escritura a inexistência de ônus reais, ações reais e ações pessoais reipersecutórias. Tá? Esse é um entendimento que tem sido pelo menos majoritário e é o que eu tenho aplicado aqui em Senador Firmino. Tá? Então, boa pergunta e que traz aí uma novidade da Lei 14.382, o Robson falando que o áudio lá está normal, que o Lucas, professor, o protocolo de retificação diária, de certa forma não pode ser contraditório a uma compra e venda, pois se a venda é sobre 100 metros quadrados e no final fica com 80, a divergência na venda do imóvel. Perfeitamente, Lucas. É possível que haja a contradição. Não é necessário, não é sempre que haverá essa contradição. Eu estou comprando o imóvel da matrícula 1000. É uma venda ad corpus, não é uma venda ad mensura, né? Tranquilo. Agora, eu estou comprando 125 metros quadrados, que é o mínimo de lote urbano, nacionalmente falando, né? Aí, se tiver essa divergência, realmente a gente pode ter algum tipo de problema. Agora, já analisei situações, Lucas, em que nós tínhamos áreas levemente diferentes por conta especificamente de uma retificação de área e que ainda assim eu registrei. Eu entendi que eu tinha segurança jurídica naquele caso específico, não me lembro os detalhes agora, mas eu me lembro que eu tinha segurança jurídica ali tranquilamente para praticar aquele ato, então pratiquei mesmo com algumas pequenas divergências, tá? Tudo varia muito da situação fática, é o que eu sempre falo com vocês aqui. Demonstrem, garantam segurança jurídica para o oficial, que com isso vocês facilitam muito as coisas. Nós não vamos fazer nada fora da lei, mas se a gente tiver segurança jurídica, a gente pode
como é que eu posso dizer? A gente pode abrandar algumas exigências, não ser tão rigoroso quanto as algumas exigências. Não é não deixar de exigir, mas é não ser tão rigoroso em relação àquilo. Tudo depende, mais uma vez, da segurança jurídica que você demonstra para o oficial. Obrigado, Lara, ou Yara, não sei aqui, e a todos vocês. Acho que terminamos aqui as perguntas que estavam. Pessoal, tem algum enunciado aqui do Conselho da Justiça Federal que nós não falamos aqui relativo ao registro de imóveis, que nós não trouxemos aqui para vocês nessas lives que nós começamos, eu não me lembro se foi em fevereiro, se foi em março, mas já são algumas quartas-feiras que nós estamos aqui juntos. É um prazer estar aqui com vocês toda quarta-feira, 7h04 da manhã. Quem me conhece sabe que esse é um horário complicado, né? Se não, a partir da semana que vem, nós vamos alterar o foco das nossas lives de quarta-feira para tratarmos mais especificamente das alterações que a Lei 14.382 ela trouxe para o registro de imóveis. Agora, se tiver algum enunciado que nós não falamos aqui, nós voltamos a esses enunciados e podemos tratar sobre eles. No Insta e no YouTube estão salvas essas lives. Você pode ir lá, se teve alguma que você não pôde acompanhar online, ao vivo, né? E se você não pôde acompanhar, dá uma olhada lá, pega. Se tiver alguma dúvida, manda aqui no Insta da Letícia ou manda no meu Insta também, Londe_Carlos, tá? A gente vai responder na medida do possível. Eu que agradeço, pessoal. Yara, essas normas são válidas para todo o território nacional? Excelente a sua pergunta, porque em algumas das lives eu falo isso. Esses enunciados, por mais que eles tenham sido feitos pelo Conselho da Justiça Federal, que é um órgão da Justiça Federal, eles não são jurisprudência e eles não são normas legais. Eles são orientações doutrinárias. É como se os desembargadores, as pessoas lá presentes, estivessem escrevendo um livro de doutrina, entre aspas, pelo amor de Deus, a respeito desses temas. Mas sim, estas recomendações, elas são válidas em todo o território nacional, exatamente porque foram feitas pelo Conselho da Justiça Federal, tá? Que é um órgão de atuação nacional. Ok? Então, nós temos enunciados de outros institutos, por exemplo, o CORE Minas, o Colégio Registral Imobiliário de Minas Gerais. Ele também tem seus enunciados. Se você for lá na página do CORE, e eu vou só confirmar a página aqui para vocês, www.corimg.org. Você vai lá em Biblioteca, Enunciados, e você vai encontrar uma série de enunciados extremamente elucidativos sobre diversos temas. Então você tem enunciados sobre extremação, você tem enunciados sobre divisão, você tem enunciados sobre retificação de área, se não me engano, não vou me lembrar todos. Aqui, os mais novos sobre desapropriação amigável, que é um tema que até alguns entes públicos pediram para que houvesse esses enunciados. E veja, os enunciados do CORE Minas, eles ganharam uma importância, uma relevância tão grande, que hoje eles são exigidos até mesmo na prova de ingresso de cartórios aqui no estado de Minas Gerais, tá? Então, isso é o trabalho do CORE Minas, que é uma entidade fantástica. Aliás,
eu já estive vinculado, né, a três, né? Hoje eu estou vinculado ao Instituto de Títulos, Documentos e Pessoas Jurídicas, no qual eu não tenho ainda muito contato, mas sempre que precisei fui muito bem atendido. Tive um contato enorme com o Instituto de Protesto, o IEPTB Minas, fantástica a instituição, e Core Minas também, fantástica a instituição. O TDPJ eu não falo ainda porque fui muito bem atendido até o momento, mas eu não tive com eles o mesmo contato que eu tive no protesto e que eu tenho no RI e que eu posso dizer para vocês, fantásticas essas duas instituições. Ô Robson, obrigado, tá querido? Falando aqui que produzir conteúdo de qualidade às 7 horas da manhã não é para qualquer um. Quem me conhece sabe que 7 horas da manhã é o horário que normalmente eu tô acordando, mas... beleza, é sempre um prazer estar aqui e obrigado por falar que o conteúdo é de qualidade. A gente tenta sempre trazer um conteúdo adequado, atualizado e verticalizado aqui para vocês. Professor, coloque, vamos lá, deixa eu tentar colocar aqui. Eu tô indo para a cola, tá, Ana Maria? Deixa eu ver aqui. Vou lá no Insta da Letícia, porque ele entra no meu automático e estou colocando para vocês aqui, ver se chegou aí no chat, coremg.org/enunciados, tá bom? Pessoal, grande dia, eu que agradeço a todos vocês, tá? Adriana, o pessoal aqui. Um dia maravilhoso para todos vocês, que seja um dia de sol aí na sua, na sua cidade, tá? Dê uma olhada nos enunciados do Core Minas também, fantástico, mesmo que você não seja daqui de Minas, dá uma olhada lá. Vários desses enunciados, pessoal, eles foram introduzidos no atual Código de Normas aqui mineiro. Então teve alguns enunciados sobre extremação que foram introduzidos no Código Mineiro e a gente teve até um enunciado que foi prejudicado, porque o enunciado falava que a extremação podia ser por instrumento particular se a área fracionada, se a área extremada fosse inferior a 30 salários mínimos, e o Código de Normas veio e falou não, só por escritura pública, tá? Mas dá uma olhada, são 42 enunciados, é uma boa leitura aí para a hora que você estiver lá esperando uma consulta médica, esperando lá no aeroporto, etc. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos aqui novamente. Como ninguém se manifestou sobre os enunciados, creio que tenhamos tratado sobre todos eles, então na quarta-feira que vem começamos uma nova saga, a saga das alterações da Lei 14.382. Tá bom, pessoal? Hoje vamos terminar com 5 minutos de antecedência. Isso não é normal, mas de vez em quando acontece. Vamos lá, pessoal. Um ótimo dia para vocês. Com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.